Pessoal, deixa eu virar mais uma vez de tema aqui, porque o governo federal e o Congresso começam hoje reuniões com lideranças partidárias para articular medidas emergenciais de auxílio na assistência e na reconstrução do Rio Grande do Sul. A ideia é construir um novo orçamento de guerra aos moldes do que foi feito durante a pandemia, com menos burocracia. Ontem, inclusive, o Edilene Lopes, Lula voltou ao Rio Grande do Sul pela segunda vez. O presidente foi acompanhado dos presidentes do Senado, da Câmara e também do ministros do Supremo Tribunal Federal. A situação lá não é fácil, né? Me parece que essa união lá em Brasília, ou aí em Brasília, precisa mesmo acontecer para que o estado do Rio Grande do Sul seja realmente reconstruído. Precisa, Júnior, e eu espero que essas medidas não sejam para tentar remediar o que foi negligenciado no passado, porque a questão das mudanças climáticas ela é muito grave, ela afeta em cheio as cidades. Quem já foi em Porto Alegre, já viu o Rio Guaíba, a extensão, a largura dele, pensar que não tem vazão e que invadiu a cidade, que o governo está recomendando que as pessoas deixem Porto Alegre, isso é muito, muito, muito grave. Então, eu acho que toda vez que vai fazer uma política pública, achar que a transição ou energética ou a mudança climática é uma coisa do futuro, é um erro. Tem que pensar que esse é um problema agora. Em um ano, 4 vezes o Rio Grande do Sul passou por tragédias climáticas. Coisas que não aconteciam em dada época, aconteceram e afetaram a população em cheio e mataram. Então, acho que a primeira coisa é isso. Não tem que ser um remédio, tem que ser uma prevenção. Agora, em relação ao remédio, esse orçamento de guerra, que inclusive foi uma proposta do senador Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso, senador que é de Minas Gerais, essa é uma proposta muito importante, porque precisa de um socorro imediato, de um socorro urgente. Os ministros vão continuar visitando o Rio Grande do Sul. Alexandre Silveira, por exemplo, que estava em Roma, foi se encontrar com o Papa e tratou desse tema. Deve ir ao Rio Grande do Sul hoje e amanhã, e os ministros vão continuar essas visitas. E os parlamentares também, tanto da esquerda quanto da direita, porque entendem que isso que está acontecendo, a gente que está distante, talvez aqui no Distrito Federal, aí em Minas não tem dimensão, mas isso é o caos completo. E o pior, no ano que vem, pode piorar, Júnior. Marcelo, essa união é necessária, né? As imagens que vão chegando do Rio Grande do Sul são, estarrecedoras. A gente fica vendo as pontes indo embora, as cidades debaixo d'água, principalmente a capital Porto Alegre, que a gente nunca imaginei aquilo ali acontecendo. Estádio debaixo d'água, centro de treinamento debaixo d'água, rodoviária debaixo d'água. Ali vai gastar uma grana para reconstruir. Mais do que a união, a presença, né, Júnior? Eu acho que a gente sabe no Brasil como que para fazer uma obra tem um tanto de burocracia. Às vezes o prefeito consegue liberar um recurso, mas aí chega no Tribunal de Contas e por alguma questão técnica é barrada. Às vezes o prefeito não tem nem equipe de engenharia para conseguir fazer o projeto, fazer a correção no projeto. Então muitas coisas que a gente, aqui em Minas, a gente conhece muito bem isso. Tanto de obra que é anunciada e que não avança. Então a presença dessa turma lá no Sul é muito importante, porque foi o presidente do TCU, né, do Tribunal de Contas, foi o presidente do Congresso e o presidente da República. Então estão todos que podem fazer alguma coisa para resolver o problema ou para pelo menos acelerar, né, a solução do problema. Então é importante que estejam lá. Se eu fosse da equipe do presidente Lula, eu acho que ia colocar alguém do governo federal lá para ficar 24 horas na sala de emergência, acompanhando cada movimentação, acompanhando cada liberação de recurso, porque quando você está presente é muito mais fácil você tomar uma decisão. Então foi muito importante o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o presidente da Câmara, Arthur Lira, irem lá para até demonstrarem o apoio que o Congresso parece que vai conseguir para a região mais afetada. E aí, William? Eu acho que a tragédia do Sul não foi o show da Madonna que uniu o país, foi a tragédia do Sul, né? Quando eu vejo o governador Eduardo Leite, que nós entrevistamos no sábado aqui no Itatiaia agora, mandando uma mensagem, ligando para o Zema e falando assim, preciso de ajuda do povo da Copasa para tratar a água aqui, porque vou ter problemas com isso. E vendo o presidente da República visitando o sul do país, quando a gente fala sobre a criação desse fundo, né, de guerra, que nós tivemos um problema sério por falta de recursos na pandemia e ter que tirar dinheiro, né, assim, do nada, porque você tinha uma emergência, nós temos hoje, né, Rio de Janeiro, Porto Alegre, aqui mesmo, Belo Horizonte, temos 700 quilômetros de rios canalizados. No Rio, parte da cidade foi aterrada, nós tivemos isso em Porto Alegre, a mesma coisa, até 1970. Eu hoje mostrei uma imagem para o Júnior Moreira nos bastidores e falei, Júnior, essa imagem é da onde? Ele falou, de Porto Alegre. Eu falei, não, é do sul da China. Sabe o que é isso? O crescimento desordenado das cidades, a expansão rápida das cidades, com obras que não foram pensadas, que não estavam preparadas para essas mudanças climáticas que nós temos hoje, provocam esse tipo de tragédia. O governador, ele lançou um número, um CNPJ,
que é o SOS Rio Grande do Sul, e alertou o seguinte: olha, a gente já conseguiu 38 milhões. Né? E isso vai ser administrado pelo Banco do Estado do Rio Grande do Sul, essa é a instituição que recebe esse valor. E aí ele alerta para os golpes que estão acontecendo. Vocês já observaram como a gente tem pedido de dinheiro na internet para tudo quanto é lado, voltado para o Rio Grande do Sul? Por que a gente não tem como foco principal esse CNPJ, que é o 9258-800/1000, ao contrário, 38, que é o SOS Rio Grande do Sul? Porque tudo não está focado ali. Por que a gente não direciona e não cria um fundo nacional quando acontece um tipo de tragédia como essa? E a gente fica querendo trabalhar com vaidade do ser humano, que cada um quer fazer a sua parte. Não, olha, pede dinheiro você vai pedir aqui. Vamos concentrar. Então, acho que a maneira que o brasileiro pode encontrar para se unir é justamente entender que nós fazemos parte de um único povo. E isso acontece nos momentos de tragédia. William, e essa solidariedade, né? Até a gente discute muito o termo das privatizações, né? Da venda de algumas empresas públicas. Esse exemplo do Rio Grande do Sul mostra como que às vezes o Estado ter, né, equipes técnicas da Copasa. Em São Paulo, o Tarcísio, né, mandou também da Sabesp para ajudar. Essa é uma discussão que às vezes a gente pode também avaliar. Né? A gente viu o Zema disponibilizando a equipe da Copasa para ir ajudar, a gente viu o Tarcísio. Será que alguns estados que não têm as próprias companhias podem ajudar de alguma outra forma? Porque se a empresa é privada, talvez ela não tenha como abrir mão, né, da sua equipe para mandar de socorro em outro estado. Essa movimentação que a gente viu no fim de semana, né, dos governadores se mobilizando para ajudar o Sul, ela é importantíssima na solidariedade e também para a gente discutir um pouco o papel do Estado, né, até que ponto a gente pode abrir mão de todas as nossas empresas. E por que a gente não faz isso antes da tragédia?